No vasto panorama das narrativas bíblicas, há figuras que se destacam não apenas por suas ações, mas pela profundidade de sua jornada espiritual e pelo peso de sua missão divina. Entre esses está o profeta Jeremias, cuja história transcende o tempo e ressoa com uma relevância eterna. Mas quem foi Jeremias além das páginas antigas? Que mistérios envolvem seu chamado, suas provações e sua mensagem? Prepare-se para uma jornada de descoberta enquanto mergulhamos na verdadeira história do profeta Jeremias, explorando suas origens, suas lutas e seu legado duradouro. Ao desvendar os mistérios por trás do chamado de Jeremias, somos levados a uma jornada de reflexão e inspiração, descobrindo lições atemporais que ecoam em nossas próprias vidas. Venha conosco enquanto desvendamos os milagres ocultos na vida deste profeta extraordinário. Jeremias, em hebraico, significa designado por Deus, podendo se referir ao fato de que Jeremias foi um dos poucos indivíduos mencionados na Bíblia como sendo escolhido por Deus antes de seu nascimento para uma missão e propósitos especiais. Nasceu em Anatote, cerca de 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, onde seu pai, Iis, era um dos sacerdotes. Apesar de ter sido convocado por Deus para desempenhar o papel de profeta, Jeremias nunca abandonou sua função como sacerdote e intercedeu fervorosamente pelo povo, derramando lágrimas genuínas em suas súplicas. Por esse motivo, ele é conhecido como o profeta chorão. O ministério de Jeremias teve início no 13º ano do reinado do rei Josias e se estendeu ao longo dos últimos 5 monarcas de Judá, abrangendo um período de aproximadamente 40 anos. Josias destacou-se como um dos soberanos mais virtuosos de Judá, promovendo diversas reformas. Seu falecimento foi lamentado profundamente por Jeremias. Posteriormente, a nação foi governada por 4 reis injustos, durante os quais Jeremias profetizou. O livro que leva seu nome é o mais extenso entre os livros proféticos, superando em tamanho a soma dos 12 profetas menores. A trajetória de Jeremias desenrolou-se nos derradeiros dias do Reino do Sul de Judá, e suas advertências contínuas sobre a iminência de desastres decorrentes da negligência religiosa, retorno à idolatria e injustiças sociais ressoam até os dias atuais. Em virtude de suas sombrias previsões contra Judá, Jeremias foi alvo constante de perseguições, zombarias e hostilidades por parte dos reis e governantes. Ele foi lançado em um buraco repleto de lama ou detritos. Jeremias não esteve sozinho em seu ofício profético naquela época, tendo Abacuque e Sofonias como alguns de seus contemporâneos. Além disso, ele compartilhou parte de seu tempo com Ezequiel, que estava no exílio na Babilônia. É notável que o teor das mensagens proferidas por Jeremias e Ezequiel tenha sido semelhante, apesar de um profetizar na Palestina e o outro na Babilônia. Jeremias recebeu a incumbência de ser profeta para as nações e todos os reinos do mundo, especialmente para auxiliar Israel, embora grande parte de sua mensagem fosse direcionada ao povo de Judá. Ele também foi instruído a profetizar para a nação de Israel, o que tem uma importância peculiar, considerando que as 10 tribos do norte de Israel foram punidas e capturadas em 722 a.C., cerca de 100 anos antes de Jeremias iniciar seu ministério. Por que isso é relevante? Seria irracional supor que suas profecias se aplicassem ao antigo Israel antes da captura de Israel em 722 a.C. Isso equivaleria a prever a Primeira ou Segunda Guerra Mundial muito tempo após sua ocorrência. Por exemplo, passagens em Jeremias claramente aludem ao período anterior ao retorno de Cristo ao final desta era atual de governo humano. É notório que há uma mensagem de alerta para os descendentes modernos do povo de Israel por meio de Jeremias. Deus adverte nossas nações contemporâneas que, se rejeitarem a Deus e aos ensinamentos bíblicos, isso resultará em uma decadência moral e espiritual e acarretará em uma terrível penalidade. Jeremias é comumente retratado como um profeta melancólico, cuja mensagem profética é vista como pessimista.
Essa é uma visão parcial que não reflete todo o conteúdo do livro. Ele proclamou a mensagem que Deus lhe deu, um aviso de punição iminente, a menos que o povo se arrependesse de sua desobediência voluntária. No entanto, as profecias de Jeremias também continham previsões notáveis e alegres de misericórdia, libertação e vida abundante para todos. Ele antecipou um tempo em que o Messias retornaria para acabar com o sofrimento humano, as guerras e a miséria. Através de Jeremias, Deus revelou o caminho para uma mudança de coração que tornaria um mundo de paz possível. Jeremias era um profeta da antiga aliança, mas com o coração da nova aliança. Embora seja retratado como alguém que lamentava pela iniquidade e atitude impenitente de seu povo, sua tristeza não era uma fraqueza, mas um sinal de força e maturidade espiritual. Jeremias estava em boa companhia, pois Jesus Cristo também foi descrito como um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Isaías, um dos maiores profetas messiânicos, também se referiu a ele como o oleiro e o barro nos capítulos 18 e 19. Jeremias usa a metáfora do oleiro e da argila para exemplificar um princípio básico da Bíblia. Deus é o oleiro e nós somos a argila. A argila não tem o direito de exigir nada do oleiro. Se o oleiro quiser remodelar a argila, isso depende inteiramente dele. Da mesma forma, devemos estar dispostos a deixar Deus nos moldar de acordo com sua vontade e propósito. Servimos a um Deus amoroso e compassivo, e qualquer forma que Ele decida nos moldar será apenas para o nosso benefício. Deus abençoará aqueles que responderem positivamente. Podemos extrair 2 lições dessa passagem do oleiro e da argila. Primeiramente, precisamos reconhecer nossa fragilidade, começando pelos nossos corpos físicos. Deus nos criou do pó, mas nossa fragilidade também está no campo moral. Vivemos em uma época de relativismo, onde todos fazem o que querem, o que gera angústia porque os seres humanos precisam de parâmetros. Também somos espiritualmente frágeis. Podemos afirmar que acreditamos, mas não tanto quanto deveríamos. Muitas vezes vacilamos. A segunda lição que aprendemos é que precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Quando Jeremias visitou a casa do oleiro, ele entregou-se ao seu trabalho nas rodas. Da mesma forma, Deus entrega-se ao seu trabalho, que é nos fazer e refazer. Sua especialidade é criar vasos de honra, e Ele o faz de acordo com sua vontade e amor. Deus tem controle sobre todas as coisas. Precisamos nos render à sua ação e não ser tão relutantes. Jeremias, o vidente que proferiu suas palavras durante o governo dos últimos monarcas, viveu no período de decadência e colapso do Reino do Sul de Judá, nos séculos 7 e 6 a.C. Jeremias era filho de Wilques e veio ao mundo por volta de 650 a.C., na cidade de Até, situada no território de Benjamim, próximo a Jerusalém. O nome Jeremias pode ter o significado de "o Eterno revela" ou "o Eterno exalta". Além de profeta, ele também desempenhava o papel de sacerdote. Sua infância transcorreu em um momento conturbado na história de Israel, marcado por decadência religiosa e paganismo. No entanto, cresceu em um lar devoto, imerso na tradição religiosa de seu povo. Convocado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C., Jeremias inicialmente duvidou de sua capacidade para assumir tal responsabilidade. Mas Deus o assegurou. Ele serviu em seu ministério por no mínimo 40 anos, profetizando ao longo dos reinados de 4 monarcas de Judá. Jeremias viveu em um período marcado por mudanças internacionais significativas, incluindo a ascensão do Império Babilônico. Depois de um período de silêncio de cerca de 13 anos, durante o qual ele se mudou para Jerusalém, profetizou contra líderes como Jeoiaquim e Zedequias, alertando para a inevitabilidade do cativeiro babilônico. A principal mensagem de Jeremias incluía um apelo ao arrependimento, um aviso do julgamento iminente de Deus, a previsão do cativeiro babilônico e a queda de Jerusalém.
Ele também responsabilizava as pessoas por seus pecados e anunciava a salvação de um remanescente através do exílio, com a promessa de uma maravilhosa restauração e uma nova aliança. Apesar das perseguições, Jeremias manteve um vigoroso ministério conhecido como o Profeta Chorão. Após a queda de Jerusalém, ele permaneceu na Babilônia e depois no Egito, continuando a pregar a palavra de Deus até sua morte. As circunstâncias exatas de sua morte não são conhecidas, mas sua fama perdurou e havia crenças sobre uma possível ressurreição entre os judeus. Jeremias foi contemporâneo de outros profetas, como Sofonias, Naum, Ezequiel e Daniel. Com a morte do profeta Jeremias, ainda hoje existe um mistério sobre sua morte. Muitos historiadores antigos afirmam que Jeremias foi apedrejado até a morte no Egito por alguns hebreus revoltados na cidade de Dafne. No entanto, as Escrituras Sagradas não afirmam nada sobre esse fim para o homem de Deus.